Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos, acesse esse primeiro link aqui embaixo. E se você quiser entrar no meu Telegram de exercícios de escrita criativa, acesse o segundo link que está aqui embaixo. Então tá, hoje a gente vai falar sobre o que é a arma de Chekhov, né? E como utilizá-la, claro, aí na sua escrita. Tô de óculos, né, para passar uma imagem mais séria, talvez. Mas eu espero aí que a gente possa trocar uma boa ideia nesse vídeo. Esse vídeo faz parte da série Dúvidas de Escritor. E essa dúvida foi enviada aqui nos comentários aqui do canal pelo Michael Tofad. Talvez eu esteja pronunciando o nome dele errado, então desculpa aí, meu brother. Mas vou falar aí sobre o tema que você pediu. Ele perguntou o seguinte: arma de Chekhov, o que é? Eu queria começar agradecendo aí o Michael ou o Michael por ter enviado essa dúvida e pedir que vocês sempre coloquem as dúvidas de vocês aí nos comentários, que eu vou pegando algumas, outras eu já vou respondendo ali para poder gerar novos vídeos. E olha só que legal, a arma de Chekhov é um conceito, né, desse escritor russo incrível, né, um grande contista, um grande escritor de peças de teatro, que era o Anton Chekhov. E ele basicamente é uma ideia de que cada parte da história ela tem que contribuir para um todo, né? E é baseado, né, na famosa frase que o Anton Chekhov teria dito, que é a seguinte: se no primeiro ato você pendurou uma pistola na parede, então no seguinte ela deve ser disparada. Caso contrário, não coloque lá. E essa frase foi algo que ele disse na década de 80 do século XIX. E foi anotado por um tal de Ilya Gulyart, né? Nomes russos, gente, por favor, né? Não esperem que eu pronuncie o nome russo corretamente. Eu mal consigo pronunciar um em inglês, imagina em russo. E essa frase que foi dita por ele, ela acabou sendo repetida, né, nas oficinas de escrita criativa e tal. Mas assim, o que ela quer dizer, né? Além dessa coisa de, cada elemento tem que ser importante, né? Porque às vezes eu me pergunto, né? Quando o escritor está lá fazendo uma descrição, e aí tem um capítulo muito legal sobre isso que eu vou falar agora, que está no livro Como Funciona a Ficção, do James Wood. Vou deixar o nome aqui embaixo para quem tiver interesse, que é uma das minhas bíblias aí da escrita de ficção. Onde ele fala sobre o detalhe, né? Como o escritor, quando ele vai descrever, ele é uma câmera seletiva, né? Ele vai selecionando alguns detalhes, né? Por exemplo, o personagem está fazendo aquele flanura assim pela rua, né? Ele está caminhando pela rua, errando pela rua, e aí ele vai captando coisas, detalhes, sensações e tal. Então o escritor vai fazendo isso seletivamente, né? E aí a gente pode se questionar, né? Mas poxa, então por que Chekhov diz, se uma arma está na parede no primeiro ato, até o último ela tem que atirar, então tudo que eu boto na descrição tem que ter algum sentido? Não é bem isso o sentido. Na verdade é o seguinte: os elementos principais da sua história, eles têm que ter uma função, né? Eles têm que ter um desdobramento, eles não podem... Você não pode, sei lá, quer dizer, poder você pode tudo, tá, gente? Mas o que eu quero dizer, assim, narrativamente é mais adequado se você coloca um evento que é muito importante, né? Digamos, uma cena que você gasta 10 páginas descrevendo, de um diálogo daquele cara, do protagonista com outro personagem. Então, você constrói algo muito importante ali. E aí aquele outro personagem ele não aparece mais na história, ficou esquecido. Poxa, por que você gastou 10 páginas, então, nesse diálogo, sabe? Ou um elemento que é muito importante, né? O personagem passa 3 cenas tentando abrir um baú e depois o baú não serve para nada. Né? Existe um conceito que eu chamo de falsa trama, né? Mas que é uma coisa que o Hitchcock fazia, que ele chamava de MacGuffin, né? E é um conceito de tipo quase como pista falsa, sabe, dentro da história, que é você fazer o leitor pensar que a história é sobre uma coisa e aí é sobre outra. Aí eu vou citar o exemplo do filme Psicose, né, o clássico do Hitchcock, onde a gente começa com uma mulher que ela rouba o dinheiro do chefe dela e ela foge para o outro lado do país porque ela queria se casar com um cara e ela precisava de dinheiro. O cara meio que dizia que, tipo, eu não caso contigo porque eu tenho que morar aqui, tenho que trabalhar e pagar dívida, não sei o quê. E ela rouba esse dinheiro, então, pro cara não ter mais escapatória. Coisas da década de 60, né, gente? E só que aí, no meio do caminho, ela se hospeda no Motel Bates, famoso Motel Bates. E aí a gente vai descobrir que a história não é sobre essa mulher fugindo, e sim sobre um assassino, né? Um assassino com sérios problemas psicológicos. Então, ali foi o MacGuffin, né? Uma falsa trama. Só que isso tem função dentro da narrativa, né? A função é a história nos levar até aquele local
onde vai ter um desdobramento para aquilo, onde vai ter um desdobramento para a história da protagonista, ou pelo menos da personagem que a gente, a princípio, acha que é a protagonista do filme. Então, eu vejo como o arma de Chekhov está funcionando nessa história, mesmo a gente tendo um MacGuffin, né? Mesmo a gente tendo uma falsa trama aí. Então é importante ter essas coisas em mente. Então vamos falar de alguns exemplos de uso da arma de Chekhov, né? E aí, por exemplo, né, você descreve uma cena urbana de carros passando na rua. Isso não quer dizer que o personagem vai lá roubar um carro e sair cantando pneu, né? Isso não quer dizer isso. Agora, a arma de Chekhov, ou por exemplo, né, quando você apresenta um objeto de uma forma muito dramática na história, você dá muita atenção para ele, isso pode ser apresentado de 3 formas. Em primeiro lugar, esse item ele pode estar deslocado do seu ambiente comum, né? Por exemplo, uma arma. Uma arma simboliza, talvez, violência, dependendo do contexto, né? E aí, tipo, tá num ambiente totalmente pacífico, totalmente passional, talvez, e aí, de repente, tem uma arma em cima da mesa, né? Isso já é um negócio que choca, que chama a atenção do leitor, tipo, pô, por que essa arma tá aqui? Em segundo lugar, a forma como o item é descrito, né? Por exemplo, uma aliança. Uma aliança, talvez, descrita de forma aleatória, pode não significar nada. Agora, se você gasta um tempo descrevendo os detalhes daquela aliança, é que talvez na história vai acontecer um casamento, ou talvez uma grande traição, ou, né, então tem desdobramentos para aquele tempo que você gasta descrevendo um objeto em específico. E o terceiro seria você inserir algo muito comum, mas num contexto inesperado, né? Por exemplo, um dia de neve, né, e a pessoa saindo com vestido de verão. Então o leitor vai se perguntar por que isso está acontecendo. Então veja só como, só aqui a gente já listou 3 possibilidades da inserção, né, desse elemento que precisa de um desdobramento dramático. Agora olha que interessante, né? Talvez você esteja se perguntando, tá, Vilton, mas em uma história policial? Em uma história policial há muitas pistas falsas, né? Então elas são elementos jogados na história para desviar a atenção do leitor, né? Mas mesmo essas pistas falsas, elas têm que ter uma ligação meio de casualidade, meio não, entre si, para poder amarrar a história, né? Para poder realmente fazer com que o leitor olhe para aquilo e ache, pode ser, mas não é, sabe? Então também estão interligados, também é a arma de Chekhov aqui. Né? Imagine que o suspeito apareça cheio de sangue, com as mãos cheias de sangue, o sapato enlameado, e a vítima foi encontrada, sei lá, num pântano, né? Esse cara é suspeito. Beleza, né? O leitor, e ele não é o culpado. O leitor vai ter que ter uma explicação de por que ele não é o culpado mesmo, tudo apontando para ele, né? E mesmo depois, quando há a revelação, então, do assassino, né? Se for o caso de ser um romance policial dessa questão, o leitor precisa olhar para trás e ver que estava tudo ali. Só que o leitor não enxergou. E isso é só um exemplo da utilização da arma de Chekhov, né? Ela pode ser utilizada em vários gêneros, em várias questões, conforme a necessidade. Bom, pessoal, espero que tenha ficado aí transparente, né, o significado do que é a arma de Chekhov e que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E convido vocês a continuarem a discussão aqui nos comentários. Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo.